Boa noite a todos. Declaro aberta a 16ª sessão ordinária relativa ao 194º ano acadêmico. Parabenizamos os aniversariantes da semana, querido Carlos Alberto Basílio de Oliveira, Roberto Soares de Moura e Paulo Saldivo. Temos também o doloroso dever de comunicar o falecimento do nosso correspondente nacional, professor Elis Alindo da Rigo Busnello, professor emérito de psiquiatria da UFRJ e correspondente dessa academia desde 1989. Quero comunicar que ontem a Academia de Medicina recebeu a Medalha do Mérito Científico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação pela importância das suas atividades científicas. Também nessa cerimônia, alguns pesquisadores que haviam devolvido a Medalha do Mérito Científico no ano retrasado por problemas com o governo federal, que retirou 2 medalhas por questões ideológicas, receberam as condecorações de volta, e nisso estava incluída a nossa querida acadêmica Patrícia Rocco. Também nosso acadêmico Marcelo Morales foi agraciado com a Medalha do Mérito. Portanto, a academia está engalanada com esse reconhecimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Passo agora a palavra aos acadêmicos que quiserem fazer uso da mesma, presencialmente ou remotamente. Acadêmica Eliette Pusquelar. Boa noite a todos. Eu pedi a palavra simplesmente para cumprimentar o acadêmico presidente Francisco Sampaio pelo recebimento desse enorme reconhecimento da Academia Nacional de Medicina. Acho que todos os acadêmicos ficaram muito orgulhosos e muito felizes com esse reconhecimento e teve grande repercussão. Várias pessoas falaram comigo na UERJ e eu acho que o acadêmico Francisco Sampaio está de parabéns pela condução da academia e por mais esse reconhecimento que nós recebemos. Parabéns, presidente. Muito obrigada, acadêmica Eliette. Acadêmica Margarete Dalcommo. Senhor presidente, senhores acadêmicos, senhores convidados, o que eu gostaria, senhor presidente Sampaio, é fazer um pleito à academia em relação a um assunto que nos interessa a todos, que é muito lamentável, foi passado já, digamos, em julgado, né? O Congresso brasileiro não julga assuntos médicos, mas passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado e está em mãos do senhor presidente da República para a sanção presidencial. Eu acho que seria muito importante uma posição da academia contra essa falácia chamada ozonioterapia. Hoje isso está para a sanção presidencial e é absolutamente constrangedor para todos nós que isso seja um objeto que tomou assunto na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e que vá à sanção, de modo que eu pediria a essa academia que se manifestasse com a força da Academia Nacional de Medicina e da comunidade acadêmica que representa. Muito obrigada. Muito obrigado, acadêmica Margarete Dalcommo. Realmente isso é um absurdo. Eu não sabia que isso já estava para a sanção do presidente, então eu peço que Vossa Excelência, junto com o nosso acadêmico Paulo Busch, preparem um documento com urgência, encaminhem para a presidência, idealmente uma coisa curta de 1 página para que ele leia e eu vou fazer chegar às mãos do presidente.
por via do vice-presidente da República, que é médico, e nós temos acesso. Obrigado. Acadêmico Barros Franco. Senhor presidente, senhores acadêmicos e senhores acadêmicos, eu queria inicialmente transmitir exatamente meu entusiasmo pelo que ocorreu. Inicialmente, pela iniciativa do governo de tomar uma atitude absolutamente correta, de chamar a atenção da importância do aspecto científico como um condutor da área de ciência e tecnologia e medicina no Brasil. Depois, parabenizar a iniciativa de homenagear a academia através do seu presidente e parabenizar o presidente porque, evidentemente, isso faz parte de um trabalho permanente para que a academia seja lembrada. E estimulo muito que isso venha a ocorrer. A Academia de Medicina ela foi criada há muito tempo, como vocês sabem, na época do Império, e o objetivo primordial dela é exatamente auxiliar ao governo através de uma posição científica, apolítica, absolutamente técnica. Eu acho que esse é o principal papel da academia. E é preciso que haja um trabalho proativo para que ela seja ouvida. Não basta ela ter os membros de alta qualidade que tem, mas eu acho que tem que ser um trabalho proativo para que a decisão, que não está, infelizmente, nas nossas mãos, mas na mão do governo, o governo chame a academia para dar opinião, através do Congresso, através da Presidência da República, e eu espero que isso seja o início desse relacionamento absolutamente desejável para o povo brasileiro. Então, acho que a academia ela tem que sair do seu meio, da sua reunião entre nós, mas isso se tornar conhecimento do governo e também através de público. Então, nós temos que chegar ao público brasileiro através da imprensa bem conduzida e através daqueles que fazem as leis, como mostra a acadêmica Margarete, a importância, nesse momento, de evitar que coisas absurdas, como no caso a ozonioterapia, venham a passar, e coisas igualmente absurdas, como a aprovação do cigarro eletrônico. Então, isso tudo, eu acho que a academia tem que opinar, mas tem que ser chamada para tal. Então, parabéns, presidente, por essa iniciativa. Obrigado, acadêmico Barros Franco. Como já discutimos na primeira parte dessa sessão, a Academia de Medicina foi requisitada pelo MEC para participar da regulação dos cursos de medicina e do edital que vai ser lançado no próximo mês pelo governo. Nós já tivemos em 4 reuniões no Ministério da Educação, uma com o ministro e 3 com a secretária de Regulação de Ensino Superior, e estamos conseguindo participar ativamente da elaboração dessa regulação. Também eu iria enviar hoje no grupo de WhatsApp oficial da academia que a Anvisa respondeu o nosso documento sobre cigarros eletrônicos, e eu vou responder, eu tive conhecimento ontem, e vou dar conhecimento a todos os acadêmicos. A Anvisa nos ouviu e se posicionou. Se mais nenhum acadêmico quer fazer uso da palavra, nós vamos progredir agora com o 5º simpósio da Rede de Cooperação das Escolas Médicas de Língua Portuguesa, o CODEM-LP, em conjunto com a Academia de Medicina, e discutimos durante a tarde sobre formação médica no mundo contemporâneo. O professor Alberto Schneider, à minha direita, é o presidente da Rede CODEM, e no ano passado, em Portugal, estava sendo decidido, eu estava participando do evento, junto com o professor Altamiro Pereira, da Faculdade de Medicina do Porto, que sediou o congresso do ano passado, e aí eu ofereci a Academia de Medicina para sediar, e foi aprovado por unanimidade. Então, com grande alegria que nós estamos hoje aqui
recebendo esse importante simpósio. Eu quero registrar aqui em plenária a presença do professor Dr. Altamiro Rodrigues Costa Pereira, diretor da Faculdade de Medicina do Porto, correspondente internacional da Academia Nacional de Medicina, que muito nos honra com sua presença. Temos online, porque teve uma reunião de emergência do Senado da Faculdade de Medicina de Coimbra, professor Carlos Manuel da Silva Robalo Cordeiro, também pneumologista, colega da Academia Margarete Dalcombe, são bons amigos, e o professor Cordeiro também é nosso correspondente internacional, nossa querida acadêmica Luísa Silva Dutra Bonfá, que coordenou a mesa redonda da tarde, diretora da Faculdade de Medicina da USP, Dr. João Macedo Coelho Filho, diretor da Faculdade de Medicina do Ceará, doutora Lúcia Maria Clima, boa amiga médica, diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora Lúcia Campos Pelanda, médica, reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, também todos aqui presentes, professor Luiz Antônio Diego, representando o diretor da Universidade Federal Fluminense, professor Sarrit Escarlau, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane de Moçambique, aqui presente, fez uma apresentação mais cedo, professor Luiz Fernando Fernandes Adam, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, professor Mário Fritz Torres Neves, diretor da Faculdade de Medicina da UERJ, professora Maria Fernanda Afonso Dias Monteiro, diretora e decana da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, em Angola, também aqui presente, que muito nos honra. Professor Luiz Garça, vice-diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa, também presente, já com intervenções na parte da tarde. Professora Cristina Alvim, vice-diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, e o professor doutor Rui Alberto Ferriani, diretor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Peço desculpas se esqueci algum dos ilustres diretores aqui presentes, e é uma honra para a nossa academia ter essa representação tão importante das faculdades de medicina de língua portuguesa. Convido agora meu bom amigo Paulo Buz, que vai nos apresentar o professor Jarbas Barbosa, diretor da OPAS-OMS, que, para nossa sorte e felicidade, está no Rio de Janeiro hoje e aceitou vir fazer uma palestra na Academia de Medicina sobre situação da saúde e prioridade nas Américas. Então, professor Obrigado, acadêmico Paulo presidente. Buz, com a palavra. Senhores e senhoras acadêmicos, queridos confrades, é uma honra muito grande para mim poder saudar um amigo que eu admiro há muitos anos, um brasileiro, um médico brasileiro da boa cepa do estado de Pernambuco, onde nasceu em 1957, e que fez uma belíssima trajetória no sistema de saúde do Brasil, do SUS, até chegar a essa posição máxima na área da saúde do sistema interamericano, do sistema da Organização dos Estados Americanos, que é a direção da Organização Pan-Americana da Saúde. Ele divide a honra junto com o Ilan Goldfaden, que é o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, são os dois únicos brasileiros a ocupar cargos no sistema interamericano. Para vocês terem um pouco a ideia, não é, da importância, temos o Ilan no vídeo, mas temos para nosso orgulho um médico, um colega nosso na direção da Organização Pan-Americana de Saúde.
Eu queria fazer muito rápido um recordatório para mostrar a trajetória de coerência, bela trajetória de coerência do nosso colega Jarbas Barbosa. Ele começou como epidemiologista, diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Olinda, né, no seu estado natal, coordenador do programa de DST-AIDS em 87, no momento que começávamos a pandemia. Ele foi quem inaugurou também, na capital pernambucana, Olinda, Recife, a abordagem da AIDS, que era uma enfermidade absolutamente ameaçadora em todos os sentidos. Depois passa a ser diretor de Vigilância em Saúde, que é mais em cima, né, Jarbas, dos programas em Olinda. Depois fica secretário municipal de saúde em Olinda, secretário estadual de saúde de Pernambuco. Quer dizer, cumpriu, né, o serviço público, um servidor público servindo a população do seu município, do seu estado, para chegar depois alçado ao nível federal como diretor do Centro Nacional de Epidemiologia. Isso estamos falando de 2003. Depois, Jarbas, depois de diretor do Centro Nacional do CENEP, em junho de 2003 até 2006, ele foi secretário de Vigilância em Saúde, quer dizer, o epidemiologista-chefe do Brasil, digamos assim, para usar uma linguagem mais norte-americana, enfim, e secretário executivo do Ministério da Saúde, ou seja, vice-ministro de Saúde do Brasil, em 2006. Então, ele sai para trabalhar por um período curto, de 3, 4 anos, na Vigilância em Saúde, Gestão de Enfermidades da OPAS, em Washington, mas não resiste, né? Como um bom brasileiro, ele não resiste e volta para o Brasil, passa a ser secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, de novo, vem prestar o seu serviço aos brasileiros de 2011 a 2015, depois assume a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério em 2015 e se transforma no diretor-presidente da Anvisa entre julho de 2015 e julho de 2018. Nessa posição, o Jarbas fez trabalho fundamental de consolidação da nossa, hoje, respeitadíssima no mundo inteiro, Anvisa, né? E, ao mesmo tempo, trabalhou na qualificação da entidade para permitir uma abordagem e autorizações de utilização de medicamentos, vacinas, produtos médicos, equipamentos, alimentos, etc. Então, a trajetória como sanitarista do meu amigo, do nosso colega Jarbas Barbosa, é exemplar para qualquer estudante de saúde pública. Eu acho que um estudante de saúde pública, mirando a carreira do Jarbas, diz: isso eu gostaria de fazer também, isso eu gostaria de ser, e assim eu gostaria que fosse a minha carreira. Então, essas referências eu faço para dizer que, com esses méritos todos, o Jarbas é eleito em setembro do ano passado, numa memorável momento da 30ª Conferência Pan-Americana da Saúde, como, depois de ter sido subdiretor por 5 anos, ele se elege diretor para os próximos 5 anos como diretor da Organização Pan-Americana da Saúde. Eu queria agradecer muito, presidente, por ter me dado a honra de apresentá-lo. Quero aproveitar para cumprimentar a academia pelo simpósio, pela formação médica no mundo contemporâneo, esse simpósio da Rede de Cooperação de Escolas Médicas de Língua Portuguesa, pelo mérito científico que o senhor recebeu em nosso nome ontem, uma coisa que nos orgulha a todos no Ministério da Ciência e Tecnologia, do governo federal, nos honrou muitíssimo, e a sua presença lá foi de um símbolo para nós, de um médico, outro médico brasileiro,
membro da Academia de Medicina, recebendo das mãos do governo o reconhecimento, né, que nós temos tido ao longo da nossa história, mas foi um dia muito especial para nós todos. E, Jarbas, você vem falar para nós exatamente num contexto, né, de um simpósio das escolas de língua portuguesa sobre formação médica do mundo contemporâneo, com uma grande quantidade de diretores de escolas de medicina aqui do Brasil e que estão nos assistindo. Aqui eu estou vendo pela uma quantidade grande de pessoas nos assistindo, inclusive do exterior, da própria OPAS, tem gente de Washington aqui, enfim, e com essa bancada acadêmica que quer ouvi-lo sobre esse tema tão importante que nós pedimos que você nos falasse, que é a situação de saúde e as prioridades de saúde nas Américas, já que a Organização Pan-Americana de Saúde, a direção da organização, recebe o mandato do coletivo da Assembleia de Ministros da Saúde das Américas, dos estados do Canadá à Argentina, do norte ao sul, para implementar um programa de saúde para as Américas como autoridade hemisférica na área da saúde e autoridade de saúde do sistema interamericano. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Você tem a palavra. Muito obrigado, boa noite, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhor presidente, professor Francisco José Barcelos Sampaio. Eu gostaria também de me somar a essa felicitação pelo fato da Academia Nacional de Medicina ter recebido um reconhecimento pela sua contribuição no debate e na elaboração de evidências científicas durante um período tão difícil que a humanidade como um todo passou, que foi a pandemia de Covid-19. Para mim é uma honra poder estar no Brasil nesse momento. Eu tomei posse no dia 1º de fevereiro e, depois de cumprir uma agenda em Brasília, uma agenda em São Paulo, estou cumprindo uma agenda aqui no Rio de Janeiro, com várias instituições, e para mim é uma honra estar aqui nessa academia, que tem um papel dos mais importantes, né? Porque consolida já há quase 200 anos, né, praticamente, todo o saber médico, conhecimento médico, e estimula, sem dúvida nenhuma, com que a medicina se desenvolva e se aperfeiçoe em nosso país. A Organização Pan-Americana da Saúde é uma organização jovem comparada com a Academia Nacional de Medicina. Nós temos somente 121 anos, né, vamos completar agora em dezembro. A organização foi criada em 1902. Ela tem um duplo papel. Ela, ao mesmo tempo, como o professor Paulo Bus, a quem eu agradeço as palavras generosas sobre a minha pessoa, lembrou, ela é um órgão independente que pertence à Organização dos Estados Americanos, junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e outra instituição. Mas, quando a Organização Mundial da Saúde foi criada, em 1948, a Organização Mundial da Saúde solicitou a OPAS que atuasse como a representação da OMS para as Américas. Então, nós temos esse duplo papel, né? Por isso, o nosso logotipo sempre é OPAS/OMS, porque nós somos também, com todas as responsabilidades que são regionalizadas dentro da governança de saúde global, nós somos a representação da OMS nas Américas. Eu estou aqui acompanhado pela nossa representante no Brasil, a doutora Socorro Gross. A OPAS tem uma presença muito forte em todos os países da América Latina e Caribe. Nós temos representação. Canadá e Estados Unidos, nós não temos uma representação, porque, como a sede geral é em Washington, nós temos uma pessoa designada como representante para Canadá e Estados Unidos. Mas, em todos os outros países, praticamente quase todos, nós temos uma representação forte que coordena a cooperação técnica que a organização presta aos Ministérios da Saúde. Temos aqui também o diretor João Paulo Souza, da BIREME. A BIREME é a antiga Biblioteca Regional de Medicina, que vários dos médicos da América Latina e do Brasil utilizavam, né, que agora se transformou num centro que trabalha com informação
e evidências para a saúde, prestando cooperação técnica à América Latina e o Caribe nesse tema, mas para efeito histórico nós mantivemos a sigla. E também o doutor Otorino Cosive, que é diretor de um centro que nós temos aqui, situado no Rio de Janeiro, que foi um centro que há várias décadas atrás os países pediram à OPAS que liderasse a eliminação da febre aftosa. Febre aftosa não tem nada a ver com o escopo de trabalho da OPAS, mas naquela época não havia um órgão do sistema interamericano na área de saúde animal e a OPAS, por outro lado, tinha uma larga experiência de liderar a eliminação de doenças nas Américas, como a varíola, né, naquele momento, e outras que estavam já em marcha. Então, solicitaram a OPAS que liderasse esse centro, que é uma parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Agricultura e que tem também outras ações na área de zoonoses, inocuidade de alimentos e outras áreas. Seguramente que nós vivemos num momento, e para falar da situação das Américas, primeiro ressaltar que a nossa região é uma das regiões mais inequitativas do mundo, né? Desigualdades importantes, não apenas entre os países, nós temos Canadá e Estados Unidos, por um lado, e o Haiti, né, do outro, mas também desigualdades no interior de cada país, né? Nós vemos nas grandes cidades da América Latina, nas populações mais vulneráveis que têm dificuldade de acesso ainda hoje à água, saneamento, todas as decorrências, né, que daí advêm. Por se tratar de uma região com essas características, nós temos trabalhado sempre com essa ideia de que a busca da equidade no acesso aos serviços de saúde, a busca da equidade no alcance das políticas públicas é fundamental para que a gente consiga mudar o panorama da região. As Américas têm tido, e nós nos orgulhamos disso, têm tido um papel de liderança no mundo, né? Nós fomos a primeira região das 6 regiões que nós temos na Organização Mundial da Saúde, nós fomos a primeira a eliminar a varíola, nós fomos a primeira a eliminar a poliomielite, nós fomos a primeira região, inclusive, a eliminar a rubéola, síndrome da rubéola congênita e o sarampo. O sarampo, nós perdemos o certificado de eliminação regional, porque tivemos um surto na Venezuela e no Brasil em 2018, todos os outros países continuam livres do sarampo, e agora, provavelmente, no próximo ano, uma comissão vai verificar o estado do Brasil, já temos um ano agora sem casos, ou seja, muito provavelmente o Brasil e também a Venezuela, que não tem transmissão identificável, voltarão a ser certificados livres do sarampo e, como região, nós voltaremos a essa condição. Então, há muitos avanços, né, na região e, ao mesmo tempo, desafios enormes. Desafios que são produzidos, primeiro, pelo processo de transição demográfica acelerado que nós passamos. A América Latina e o Caribe estão realizando, num período de 30 anos, a mesma modificação demográfica que a Europa fez em 90, quase 100 anos. Isso tem impactos evidentes no sistema de saúde, na sociedade, altera o perfil epidemiológico que nós temos na região. Segundo, nós temos um cenário epidemiológico muito complexo. Aquela ideia que já se teve no passado de que as doenças crônicas substituiriam as doenças transmissíveis, ele não se realizou, né? O que nós temos é uma persistência de doenças transmissíveis que até já poderiam estar numa situação de mais controle, como a tuberculose, como o próprio HIV, AIDS, como malária. Temos as epidemias na região, né, de dengue, de chikungunya, de zika, malária e outras. Temos um peso crescente das doenças crônicas não transmissíveis, né, e quando nós falamos de doenças crônicas não transmissíveis, não estamos falando só de que elas cresceram muito em termos de morbidade e de mortalidade. Mas, quando a gente olha os dados da nossa região, 30% das mortes relacionadas com doenças crônicas não transmissíveis são consideradas como preveníveis e prematuras se a gente tivesse um processo de maior integração da atenção a essas doenças crônicas numa atenção primária de saúde, por exemplo, nós poderíamos reduzir até 1/3 das mortes que hoje ocorrem na nossa região.
Temos também um peso importante de violências e acidentes. Algumas áreas da nossa região, como o Triângulo Norte da América Central, têm taxas que são das mais elevadas do mundo, em termos de homicídios. E quando a gente fala de homicídio, que é um marcador da violência, mas tem milhares de tentativas de homicídio que não resultam em morte, mas resultam em lesões que vão demandar serviços de saúde, vão demandar, muitas vezes, apoio durante o resto da vida, assim como os acidentes de trânsito. Temos também, infelizmente, na nossa região, uma carga importantíssima de acidentes de trânsito, que também, da mesma maneira, produzem uma perda importante de vidas e produzem também uma sobrecarga aos sistemas de saúde, em termos de cirurgia, de ocupação de leitos de UTI, reabilitação para o resto da vida e outros. E temos o impacto do câmbio climático na nossa região, naquilo que diz respeito à saúde. Eu estive há pouco tempo no Chile, há 3 meses atrás, e a ministra de Saúde do Chile compartilhando comigo a preocupação, porque o Aedes aegypti cada vez mais é encontrado nas proximidades de Santiago, em áreas onde ele nunca tinha estado, em todos os registros históricos que se tinham. O próprio problema também de mudança que isso produz na população de vetores, mas também no impacto indireto, por exemplo, as secas continuadas na América Central, que levam à insegurança alimentar, ao processo migratório, ou seja, há vários impactos importantes, além dos eventos extremos, eventos extremos que, em alguns países do Caribe, praticamente dizimam a infraestrutura de saúde que precisa ser reconstruída depois de um furacão, um ciclone e eventos extremos. Então, trata-se de um quadro extremamente complexo, e nós temos, além desse quadro complexo, esse evento que foi a pandemia de 2019. A pandemia, ela, de alguma maneira, ainda produz efeitos importantes, efeitos negativos no ponto de vista social, econômico, efeitos negativos em praticamente todos os programas importantes de saúde pública. Durante a pandemia, a gente estima que 24% das crianças na América Latina e Caribe deixaram de receber a vacina de rotina. A mortalidade materna dobrou em alguns países da região, chegando a níveis que não eram vistos há mais de 10 anos, 15 anos. Países que têm sistemas de mortalidade de melhor qualidade e com mais atualidade demonstram que o excesso de mortalidade, por praticamente todas as causas, cresceu. Do câncer, o excesso de mortalidade por câncer cresceu 30%, 40%, até 60% em alguns países. Os pacientes tiveram medo de ir a um serviço de saúde, porque as cirurgias foram adiadas, porque os serviços foram suspensos, fruto de um sistema de saúde que não tinha resiliência para continuar prestando atendimento durante uma crise sanitária como a que nós tivemos. A pandemia também, particularmente na América Latina, ela foi, tivemos o epicentro, fomos o epicentro da pandemia durante vários meses, tivemos, inclusive, com o surgimento de alguns processos, eu diria quase que explosivos, como tivemos em Guayaquil, no Equador, em Manaus, aqui no Brasil, que chamaram a atenção para o setor saúde e, ao mesmo tempo, também reforçaram algumas deficiências crônicas que nós temos nos sistemas de saúde. O subfinanciamento crônico, nós só temos 5 países das Américas que ultrapassam o limiar de 6% de gasto público, 6% do PIB como gasto público, que é considerado pelos economistas da saúde como aquele patamar mínimo para que um sistema de saúde universal tenha qualidade do acesso. A grande maioria dos países, inclusive o Brasil, não atinge ainda esse limiar. Tivemos o problema também dos recursos humanos. A mortalidade, a taxa de mortalidade por Covid entre profissionais de saúde da América Latina foi mais do que o dobro da taxa de mortalidade entre profissionais de saúde dos Estados Unidos e de países da Europa. Porque em vários dos serviços de saúde da América Latina,
os planos de prevenção e controle de infecção hospitalar eram planos que não tinham recursos, seja os equipamentos de proteção individual, protocolos, capacitação, para serem uma realidade. E vários outros problemas dos nossos sistemas de saúde também foram como demonstrados ou tornaram-se mais visíveis durante a própria pandemia. Então, eu diria que, diante desse quadro, né, nós queremos que é muito importante, primeiro, conseguirmos concluir o processo de terminar, né, a transmissão da Covid-19. A Organização Pan-Americana da Saúde, nós conseguimos, trabalhando com os países, construir, por exemplo, uma vigilância genômica, uma rede de vigilância genômica na região, que já compartilhou com o mundo, né, mais de 1 milhão de sequenciamentos durante esses vários meses já da pandemia. Países como Honduras, né, semana passada, terminou o processo de treinamento e se encontra já fazendo vigilância genômica, assim como outros 21 países da região. Então, nós acreditamos que isso é um avanço que serve tanto para a Covid como para outras doenças, porque sem vigilância genômica a gente não faz hoje vigilância viral de qualidade, mas é também um legado importante que vai ficar. E precisamos continuar com a vacinação, principalmente os reforços, né, para aqueles grupos vulneráveis que todas as evidências demonstram que depois de um período de 6, 8 meses, nós temos uma redução na proteção que, se nós tivermos o desenvolvimento de uma nova variante, que é um acontecimento que nós não podemos prever, pode significar, de novo, nós termos um recrudescimento de casos graves entre populações mais vulneráveis. Segundo lugar, é muito importante que a gente comece a implementar o mais rápido possível todas as lições que nós aprendemos com essa pandemia. Né? Nós estamos, nesse momento, com um debate, e esse debate vai chegar a um final em maio de 2024. Os países do mundo inteiro estão discutindo dois instrumentos importantes. O primeiro são mudanças no atual Regulamento Sanitário Internacional. O Regulamento Sanitário Internacional é um elemento vinculante. Nós só temos 2 acordos vinculantes na saúde global. É a Convenção Quadro do Tabaco e o Regulamento Sanitário Internacional. O regulamento está sendo debatido, tem mais de 300 propostas de emenda, com o objetivo de aumentar a transparência, o compartilhamento de informações, a governança de avaliação de risco, a própria noção do que é capacidade básica que cada país precisa ter para detectar rápido e responder a uma futura pandemia, entre outros temas. Mas os países também estão debatendo um novo instrumento que os diplomatas ainda estão debatendo com os setores legais dos ministérios, se vai ser um acordo ou um tratado ou um acordo quadro, e que exatamente se propõe a preparar melhor o mundo para a pandemia. Nesse novo instrumento, está se debatendo, por exemplo, temas como equidade no acesso a vacinas, a medicamentos, a equipamentos, que talvez tenha sido um dos problemas mais graves e talvez uma das maiores falhas que nós, como humanidade, tivemos durante a pandemia. A primeira vítima na pandemia foi a solidariedade. E nós não podemos pensar que o mundo vai se preparar melhor se nós não tivermos, de maneira solidária, construída entre os países, mecanismos que garantam efetivamente acesso equitativo às ferramentas que cada país precisa no caso de uma nova pandemia. Eu tenho orgulho também de que nós somos, das 6 regiões da OMS, a única que já fez 2 reuniões grandes, né, de toda a região. A segunda está ocorrendo essa semana em Washington, eu participei de maneira virtual, porque estava aqui no Brasil, mas reunindo ministérios de saúde, ministérios de relações exteriores, as missões permanentes em Genebra e as missões permanentes em Washington, de maneira que busquemos alcançar um consenso da maneira mais rápida possível, e segundo, que os países, e cada um dos países se sinta
participando e vendo a sua realidade refletida. Eu creio que a história das crises em saúde pública nos demonstram que a gente tem uma janela de oportunidade em que a própria lembrança da situação dramática que a gente viveu, como que nos impulsiona para buscar o consenso e avançar. O que nós não conseguirmos avançar nesses novos instrumentos até 2024, infelizmente, pessoalmente, eu creio que vamos ter que esperar pela nova crise sanitária. Então, nós estamos fazendo um esforço muito grande para que cada país participe, consiga ser escutado, consiga participar, porque isso é extremamente importante para toda a região. Várias outras lições importantes nós precisamos implantar, né? Uma delas, o tema da produção, né? A fragilidade que nós temos na América Latina e Caribe ficou muito evidente durante a pandemia, né? Naquele começo, se a gente lembra, até máscaras, luvas, aventais, óculos de proteção não estavam disponíveis, depois os respiradores, ventiladores, depois medicamentos, os kits de intubação, concentradores de oxigênio, ou seja, tudo ficou extremamente difícil de ser acessado pelos países e mesmo as vacinas, né? A gente olha que sem uma regra de compartilhamento de produção ou de transferência de tecnologia para descentralizar a produção, os produtores das vacinas preferiram primeiro fazer acordo com países ricos que compraram vacinas para 4, 5 vezes a sua população, enquanto que os outros países de renda média, os países em desenvolvimento, lutaram, né, duramente para conseguir ter acesso. Então, nós estabelecemos uma plataforma regional de produção. Fiquei muito feliz hoje de ir na Fiocruz e ver em Biomanguinhos que já está avançado o projeto de desenvolvimento da tecnologia de usar a plataforma de RNA mensageiro, né, na produção. Provavelmente a gente vai ter, já no começo do próximo ano, a vacina produzida aí sendo testada, né, entrando em ensaio clínico de fase 1, 2 e 3, uma vacina que vai servir não só para o SARS-CoV-2, mas provavelmente será uma plataforma extremamente útil para um novo coronavírus que apareça no futuro. E se a gente olha, né, para os últimos 20 anos, nós tivemos a SARS, tivemos MERS, tivemos agora a Covid-19, ou seja, os 3 produzidos por coronavírus. Então, se a gente fosse apostar quem é o próximo candidato de ser o vírus da próxima pandemia, provavelmente um novo coronavírus tem uma chance grande de ser. Ou um vírus de influenza, né, como foi o da pandemia de H1N1 2009. E essa também é uma plataforma que pode ser utilizada para fabricar em escala muito mais rápida do que a tecnologia que é utilizada para vacina de influenza, que usa ovo inoculado, se a gente tiver uma pandemia de influenza. Então, é um projeto pioneiro, né, que a OPAS selecionou duas ações, uma aqui no Brasil, que é Biomanguinhos, a outra é um consórcio privado na Argentina, mas a ideia é que as vacinas produzidas aí beneficiarão toda a região, porque serão oferecidas por intermédio do Fundo Rotatório de Vacinas, que a OPAS administra e que há 42 anos faz compras compartilhadas, o que permite aos países da região, principalmente os países de menor população, ter uma condição melhor na negociação de preços de vacina. Muito importante também, um terceiro ponto que eu queria chamar a atenção, a ideia de que nós, agora, passada a fase mais aguda, né, da pandemia, é hora de retomarmos melhor do que estávamos antes. Todos os programas prioritários de saúde que foram impactados negativamente pela pandemia. Quando a gente olha os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, lá do objetivo 3, que são diretamente ligados à saúde, vários desses objetivos nós não estávamos numa marcha para atingi-los em 2030, ou não estávamos em todas as regiões de todos os países. Então, eu creio que é um momento, e a Organização Pan-Americana da Saúde tem uma história também nesse campo, de sermos um elemento de facilitar a introdução de novas tecnologias
novas estratégias, novas iniciativas para que nós possamos responder a esse aumento que houve da mortalidade materna, possamos revigorar os programas de rotina de imunização, possamos fazer com que a atenção primária não seja só aquela atenção primária tradicional da saúde materna e infantil, mas que se revigore, se fortaleça e dê resposta a esse panorama epidemiológico complexo, se a gente quer efetivamente mudar aquele quadro que eu falei para vocês das doenças crônicas não transmissíveis. Varia de país a país, mas, na média, na América Latina, de cada 100 pessoas com hipertensão, e eu menciono hipertensão porque é a principal causa de morte em adultos em todas as Américas. De cada 100 pessoas com hipertensão, só 50 sabem que têm hipertensão. Das 50 que têm hipertensão, só 25 têm hipertensão controlada. Os outros só vão saber que têm hipertensão quando tiverem um acidente vascular cerebral ou algum outro problema mais grave, né? O que nos chama a atenção de que, se nós não mudarmos a estratégia, e se essas pessoas não tiverem mais facilidade, com estratégias diferentes, que não seja só perder um dia de trabalho para ir num posto de saúde, porque muitas vezes isso, para uma pessoa que é empregada na economia informal, e vamos lembrar que 50% da economia da América Latina é economia informal, né? Então, muita gente só vai a uma unidade de saúde quando sente alguma coisa, né? Não tem o luxo, digamos assim, né, ironicamente, de ir numa unidade de saúde só para verificar como está a pressão, ou verificar como está a sua saúde de uma maneira geral. Então, há que se adotar outras estratégias. Da mesma maneira, quando a gente fala em recuperar a cobertura vacinal de rotina, porque nós estamos em risco de reintrodução de doenças já eliminadas na nossa região, se uma unidade de saúde só abre de segunda a sexta, no horário comercial, de novo, uma mulher, né, porque metade das famílias pobres da América Latina só tem uma mulher, um adulto que tem renda nessa família, essa mulher terá que ir 10 a 12 vezes na unidade de saúde para dar todas as vacinas que uma criança hoje toma no primeiro ano. Isso é bom sinal, ou seja, incorporamos praticamente todas as vacinas disponíveis, mas, ao mesmo tempo, é um desafio, porque, mesmo com a vacina estando lá e de graça, perder um dia de trabalho, gastar o transporte e ir na unidade de saúde é uma barreira. Da mesma maneira, hoje eu tive também o prazer de visitar o Instituto Nacional de Infectologia, um legado também importante que fica, né, para o Rio de Janeiro e o Brasil, da pandemia, e conversando com a equipe médica desse instituto, um número importante de pacientes com HIV lá internados por detecção tardia e ou por abandono do tratamento. Muito provavelmente a pandemia agravou, mas a impressão é que não é só um fenômeno produzido pela pandemia, mas que a situação de vulnerabilidade de algumas populações terminam construindo barreiras para que elas acedam às unidades de saúde que trabalham tradicionalmente com diagnóstico e tratamento de HIV/AIDS. Ou seja, eu dou esses 2 ou 3 exemplos para não me estender muito, mas que nós precisamos olhar esses dados e verificar quais são as novas intervenções, novas estratégias que nós podemos fazer. Só para citar um último exemplo, câncer cervicuterino, também inaceitável o número de mulheres que ainda morrem, né, por câncer cervicuterino, principalmente mulheres mais pobres, né? Nós temos trabalhado em alguns países da América Central, em algumas áreas pobres do Brasil, como no Nordeste, no meu estado natal, que Paulo Luiz mencionou, Pernambuco, trabalhando com novas tecnologias disponíveis, testes moleculares, autoteste, que tem um desempenho muito superior ao tradicional Papa Nicolau, e deixa de exigir que a mulher vá 3, 4 vezes à unidade de saúde para poder ter o teste. Ou seja, tecnologias, estratégias, arranjar de uma maneira diferente o sistema, eu creio que é uma obrigação que nós temos em todos os sistemas de saúde para que a gente identifique e remova essas barreiras que fazem com que as pessoas não tenham o acesso efetivo aos sistemas de saúde. Por último, nós temos também esse desafio de ter sistemas de saúde mais resilientes, né?
A pandemia também ela nos obrigou a avançar em algumas áreas, né? Eu estava conversando com a acadêmica antes de vir para cá. A telemedicina e a teleconsulta, né, já eram ferramentas disponíveis por vários motivos, utilizado praticamente em um número muito limitado de países e um número muito limitado de aplicações. Hoje, nós estamos apoiando países mais pobres da região. Por exemplo, nós conseguimos mobilizar recursos e estamos implantando, né, pacotes. Eu digo pacote porque não é só equipamento, é o equipamento, é o software que foi desenvolvido de forma aberta, é o treinamento, é o protocolo, para garantir que unidades de atenção primária de saúde em áreas remotas consigam melhorar a qualidade e a resolutividade da sua atenção, né? E também utilizamos, por exemplo, algumas experiências de fazer teletriagem, né, que foi uma das estratégias importantes utilizadas na pandemia, ou seja, conseguir fazer uma triagem adequada que melhore o acesso das pessoas e garanta que os que têm necessidade mais urgente sejam efetivamente atendidos, e outras aplicações que também estão aí disponíveis. Nesse sentido, o papel dos recursos humanos é fundamental, né? O papel do médico, o papel do enfermeiro também, dos outros profissionais de saúde, todos têm um peso importante, mas, sem dúvida nenhuma, pela sua quase que liderança, né, natural, sua capacidade de liderar processos, eu diria que os médicos e médicas da nossa região têm um peso muito grande, né? Primeiro que nós precisamos olhar como hoje estamos formando esses médicos e médicas, né, se realmente na sua formação eles estão recebendo e se está incorporando todas essas lições que nós aprendemos com a pandemia, né, para que eles consigam manejar todos os recursos disponíveis que melhorem a qualidade da atenção ao paciente e que melhorem, inclusive, a própria inserção desse profissional, médica e médico, dentro dos sistemas nacionais de saúde. Creio também que é extremamente importante que a gente olhe esse momento, né, como uma oportunidade que nós temos. O setor saúde nunca teve tanta visibilidade no mundo, né? No Brasil, a gente sempre brinca que nós temos 200 milhões, né, agora de técnicos de futebol, porque todo mundo escala a sua... A gente quase que passou a ter 200 milhões de sanitaristas, né, e epidemiologistas, né? Passou a todo mundo a discutir curvas e crescimento, ou seja, nunca se valorizou tanto se tem um sistema de saúde com acesso universal, né? Nunca se valorizou tanto como saúde parte do desenvolvimento econômico e social, né? Porque sem saúde, as pessoas sem conseguir sair para trabalhar, para consumir, com medo de sair naquele momento que você não tinha ainda outras ferramentas que não as medidas de saúde pública, a própria economia sofre, né? O impacto na economia dos países foi terrível. Então, eu creio que o grande desafio que nós temos, e a Academia Nacional de Medicina, com a sua liderança, com a sua visibilidade, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, tem um papel importante, que é o momento de nós buscarmos transformar e traduzir essa maior visibilidade em fortalecimento dos sistemas de saúde, em todos os seus aspectos, né, dos processos de formação dos profissionais de saúde, na organização dos sistemas, seja o sistema público, o sistema privado, de acordo com as características que nós temos em cada país, mas que a gente busque trabalhar para que essa maior visibilidade realmente se transforme nesse fortalecimento dos sistemas de saúde, na construção de sistemas resilientes, né, sistemas que consigam responder a esse panorama, como eu falei, complexo, né, de doenças transmissíveis, não transmissíveis, acidentes, violência, saúde mental, né, que era outro problema negligenciado durante anos. Nas Américas, senhor presidente, diferente das outras 5 regiões da OMS, a taxa de suicídio vem crescendo de maneira consistente nos últimos 20 anos. Cresceu 19% ao longo desses 20 anos, por várias causas. O envelhecimento rápido, a perda de perspectiva
dos jovens, violência, discriminação, estigma, ou seja, por um conjunto importante e complexo, mas nós precisamos ter sistemas de saúde que respondam a esse cenário que nós temos. Então, agradecendo muito, mais uma vez, esse convite muito honroso, né? Termino com esse chamado aqui, tanto a academia, como essa instituição extremamente importante do Brasil, como cada acadêmica e cada acadêmico também individualmente, com seu papel de liderança em várias áreas da medicina, em várias instituições importantes da medicina do Brasil, que sejamos todos companheiros nesse processo de participar de uma maior valorização da saúde, dos profissionais da saúde, dos sistemas de saúde e da saúde universal em nossa região. Muito obrigado. Muito obrigado, estimado professor Jarbas Barbosa. Peço que venha aqui para a mesa. O professor Jarbas Barbosa falou que a OPAS é uma instituição jovem, se comparada com a Academia de Medicina, mas, na realidade, a OPAS, fundada em 1902, é a Organização Internacional de Saúde mais antiga do mundo. É mais antiga que a OMS, que foi fundada em 1948. Então, a OPAS é realmente importante, foi fundada pelo México, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica e Uruguai. E hoje tem mais de 50 países, se não me engano. Então, é uma honra muito grande ter o nosso querido professor Jarbas Barbosa aqui. E, por falar em Costa Rica, eu não posso esquecer de registrar uma presença extremamente ilustre hoje aqui, que é a doutora Socorro Gross Galiano, que é representante da Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil desde 2018. A Socorro Gross é natural de Costa Rica, onde se formou em medicina, e possui cerca de 32 anos ou 33 anos de experiência na OPAS. Foi representante da organização na Nicarágua durante alguns anos, teve em vários países da América, República Dominicana, México e alguns anos também na sede da OPAS em Washington, onde hoje está o nosso professor Jarbas Barbosa. Então, é uma honra muito grande, Socorro, tê-la aqui conosco. Muito obrigado. Aproveitando os alertas e os conselhos que o nosso querido Jarbas Barbosa deu, eu queria lembrar que no dia 9 de dezembro desse ano, a Academia está organizando um grande simpósio aqui com a Academia de Medicina da França, Academia de Medicina do Brasil, Academia de Medicina de Portugal, e o Ministério da Saúde do Brasil, com a presença da ministra Anísia Trindade já confirmada, ministro da Saúde da França online e ministro da Saúde de Portugal. E nós vamos discutir esse simpósio, vacinação e movimentos anti-vacina. Nós vamos estar trabalhando para isso. Eu tive recentemente reuniões com a Academia Francesa e Portuguesa, e especialmente a França está muito preocupada com os movimentos anti-vacina. Então, nós vamos fazer um grande simpósio aqui e eu vou tentar, de todas as maneiras, trazer o Jarbas Barbosa para cá nesse simpósio. E talvez, quem sabe, como já membro da nossa casa, onde ele iria aproveitar e tomar posse solene. Então, Barbosa, nós vamos trabalhar para isso e vai botando na sua agenda. Socorro, você que é tão próxima dele, por favor, coloca na agenda 9 de dezembro a sua presença e do Jarbas, escreve para as secretárias e vamos fazer um belo simpósio aqui nessa casa. Também o Jarbas falou que o suicídio está crescendo bastante, inclusive no nosso meio, e nós temos, dia 14 de setembro, um grande simpósio nessa casa sobre suicídio no Brasil.
Então, acho que a gente está... Nós tivemos um simpósio belíssimo sobre essas emergentes e reemergentes, com o acadêmico Paulo Bus, a acadêmica Margarete Dalcomo, e acho que a academia, praticamente todos os assuntos que o Jarbas citou, a gente tem discutido aqui, inclusive vacinação. Eu queria, antes de dar seguimento, convocar todos os palestrantes do simpósio da Rede CODEM que se preparem para escrever um artigo sobre suas palestras. Nós pretendemos fazer um número especial dos Anais da Academia Nacional de Medicina, que é o periódico científico mais antigo do Brasil, tem 194 anos, sem nenhum ano de interrupção, e junto com o professor Alberto Schneider, nós vamos fazer uma carta convidando, mas eu acho que a palestra de vocês, basta escrever que já estaria pronto o artigo e nós poderíamos fazer um número para ser distribuído em todas as escolas de língua portuguesa, e isso, então, seria uma consequência muito importante desse simpósio. Sempre me preocupa que nossos simpósios tenham consequências. Eu acho que a publicação de um documento seria uma consequência bastante importante. Dando seguimento, eu convido o querido amigo acadêmico Zé Luiz Gomes do Amaral, que já está no pódio, para nos falar sobre aspectos da formação médica e exercício da medicina no Brasil contemporâneo. Acadêmico Zé Luiz Amaral, com a palavra. Muitíssimo boa noite, excelentíssimo presidente Francisco Sampaio, caríssimos Alberto Schneider, professor Duarte Nuno Vieira, que, ao me fazer esse convite, me dão o privilégio de ocupar esse pódio e de desfrutar da vossa atenção. Gostaria de cumprimentar os participantes dessa mesa, de cumprimentar meu caríssimo Paulo Bus, cumprimentar o nosso diretor Jarbas Barbosa, cumprimentar Maria do Socorro, pedir desculpas que eu não cumprimentei o presidente, o diretor da OPAS, o João Paulo, mas quando eu encontrei lá na OPAS, na Bireme, aliás, ele estava de máscara, portanto, eu não o reconheci aqui, mas muito boa noite. Eu vou fazer algumas rápidas considerações sobre a formação médica no Brasil até o exercício da medicina no nosso país. E vou começar com um pouco daquilo que nós temos de tão comum, que é a história da educação médica. A educação médica no Brasil se confunde com a história da educação médica em Portugal. Ela se inicia há cerca de 200 anos, na Bahia, com a chegada da família real e o translado da capital do Império Português para as nossas terras. Aqui em Salvador, uma semana depois da chegada da família real, temos a criação da primeira escola de medicina do Brasil, e no mesmo ano, visto que a família real se mudou para o Rio de Janeiro, para esta maravilhosa cidade, em novembro do mesmo ano, nós tivemos a criação da primeira escola médica, da segunda escola médica do Brasil. Foi aqui no Morro do Castelo, morro que não existe mais, e foi o berço da nossa cidade do Rio de Janeiro. Em 1856, a Faculdade de Medicina foi mudada para um espaço muito próximo do Hospital da Misericórdia, aqui perto da Santa Casa. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre como nós nos transformamos daquele Brasil, daquele Império Português, aqui sediado, com 4 milhões de pessoas, para a realidade atual, com 203 milhões de almas. Nós, inicialmente, éramos pouquíssimos os médicos, e esse crescimento da população médica foi muito lento com relação ao crescimento da população. E, no início dos anos 60, nós já tínhamos claramente uma falta
de médicos muito grande no nosso país. Nós tivemos um crescimento inicial da população médica em função da criação de um certo conjunto de escolas médicas nos anos 70, porém a heterogeneidade da formação médica naquele período levou a Associação Médica Brasileira a solicitar do governo, na década de 70, uma interrupção, uma moratória, como poderíamos dizer, da criação de curso de medicina. E essa moratória aconteceu durante 10 anos. Durante 10 anos, nós tivemos uma real moratória da criação de curso de medicina. Mas, logo, a proliferação ou a multiplicação de faculdades médicas fez-se sentir, mas nós caminhávamos paralelamente, como os senhores podem ver aqui, ao crescimento da população brasileira, até que, logo depois de 2010, nós vimos uma segunda explosão, mas essa explosão completamente fora de sentido, e nós não estamos preocupados. Eu penso que aqui usou-se a palavra preocupado muito nesse simpósio. Nós não estamos preocupados com o crescimento de escolas de multiplicação de número de médicos no país. Nós estamos escandalizados. Eu penso que escandalizado é uma palavra um pouco mais apropriada para aquilo que nós sentimos nesse momento. A partir de 2010, então, nós vemos claramente que nós ultrapassamos muito a necessidade de médicos do país. Muito bom. Este é o ponto de inflexão, o ponto de nós descolarmos de uma situação onde nós estávamos carentes de profissionais da medicina, a esse momento que nós vivemos hoje, que é um excesso, e eu realmente não sei o que vamos fazer com tantos médicos no nosso país. Nós já vamos discutir isso daqui para frente. Isso se deve ao crescimento de escolas médicas no Brasil, e o crescimento de escolas médicas no Brasil está exatamente claro aqui, que surgiu exatamente neste período. Nós temos, talvez, 389 escolas hoje. Alguns acham que são 390, alguns acham que nós já passamos da Índia. Eu procurei ver os números de hoje, porque os números de amanhã talvez sejam completamente diferentes, e amanhã já se possa comemorar que nós estejamos em primeiro lugar à frente da Índia, que tem uma população 6 vezes maior do que a nossa população brasileira. Bom, o número de vagas para ingresso nos cursos médicos estimava-se, em 2020, que fosse 41 mil vagas. Mas hoje, no simpósio que nós acabamos de assistir, os números já foram apontados como 46 mil vagas. Portanto, vamos fazer a conta desses 41 mil vagas. Essas faculdades de medicina, elas se localizam predominantemente na região sul-sudeste do país, e não poderia ser de outra forma. Não é possível imaginar uma escola médica em algum lugar onde não existe médico. É a mesma coisa que você colocar torneiras num lugar onde não há água. Portanto, não faz sentido algum. O que é interessante é o número de faculdades de medicina privadas. Nós temos 65%, quase, de escolas de medicina privada e 35 mil escolas de medicina públicas. Nós vamos entender um pouquinho como isto se comporta. Se o número de faculdades privadas cresceu, o número de vagas é ainda mais eloquente, né? Nós saímos de 8.300 vagas nas escolas públicas e hoje, há 2 anos, tínhamos 11 mil. Então, houve um aumento substancial, de 8 mil para 11 mil. Só que, em termos de escolas privadas, houve uma duplicação no número de faculdades de medicina privadas. Isto é interessante? Eu acredito que deva ser muito interessante. O ticket médio, como se chama aqui, isto é, a mensalidade de uma escola privada no Brasil, vai de R$ 5.000 até R$ 15.000. Esta é a variação. Dividimos por 5, os colegas portugueses podem entender isso quanto significa em euros. Mas a média é isto, são 8.969, R$ 9.000 por mês. Bom, R$ 9.000 por mês, você pode imaginar que, como nós não somos um país de pessoas muito abastadas, nós devamos brevemente saturar esse mercado. Eu acredito que não, esse mercado é um mercado promissor para quem trabalha na indústria do diploma e do diploma de medicina. Por quê? Porque nós temos 41 mil vagas hoje
mas para essas 41 mil vagas hoje, nós tínhamos 1 milhão de candidatos. Portanto, é uma proporção de 25 para 1. É uma quantidade de candidatos para o curso de medicina que nos permite prever que esse mercado será um mercado bastante lucrativo e interessante para os próximos 10 anos. Isto se espelha na grande movimentação, na temperatura dos conglomerados da indústria do diploma. As empresas ligadas ao ensino superior no Brasil, hoje se fundem, se multiplicam, enfim. E nós podemos acompanhar isso nos jornais de economia. Os jornais de economia estão cheios de informação sobre vendas, aquisições, fusões de grupos de educação superior. Bom, parece que é um bom negócio, né? Imagina, R$ 9.000 por mês, durante 12 meses, cada aluno deposita ou representa para a faculdade R$ 107.000 por ano. 6 turmas são R$ 645.000 por ano. Multiplica por 30 mil alunos, são só os do setor privado, isso dá 19,819 bilhões de reais. Isto é, são 20 bilhões. 20 bilhões é um argumento suficiente para impedir qualquer discussão sobre limitação do curso da criação de novas escolas de medicina. 20 bilhões é muito argumento. São 5 bilhões de euros que circulam pelo país. E isto, imagina que força tem no Congresso Nacional, que força isso tem nos corredores dos ministérios, né? Então, temos aqui muito argumento pela frente. Bom, isso não é apenas um bom negócio para a indústria do ensino, isso é um ótimo negócio no mercado imobiliário. Imagina o que isso representa nas cidades onde essas escolas se instalam. Isso representa um imenso aumento da atividade imobiliária, da restauração, da economia local e da satisfação de interesses políticos os mais estranhos possíveis. Nós temos agora em Pelotas, por exemplo, o primeiro curso de medicina apenas para assentados do MST. Este é um curso específico para um segmento da população brasileira. Esta é uma inovação, e, em termos de inovação, nós estamos caminhando aceleradamente. Bom, um pequeno intervalo para respiração e vamos ao que se ensina nas escolas de medicina. Então, eu coloquei aqui 3 documentos. O primeiro documento é o documento do Conde de Aguiar, que, em uma página, resumia o que são as diretrizes da educação médica na primeira escola de medicina, aliás, na segunda, nesta aqui, do Rio de Janeiro, em 1813. Então, o bom será, e esse texto chama-se Bom Será, porque no segundo parágrafo, o segundo parágrafo começa com a frase Bom Será, ele resumia o que tinha de ser um curso de medicina. E se os senhores analisarem com bastante cuidado esse documento, os senhores vão perceber que praticamente tudo que nós vamos encontrar nas diretrizes curriculares do Ministério da Educação e nas matrizes de competência essenciais para a formação do médico está contido nesta maravilhosa, resumida página do Bom Será, do nosso caro Conde Aguiar. O Conde Aguiar, eu vou só citar um outro parágrafo. No primeiro parágrafo, ele diz assim: seria bom que o estudante de medicina, no primeiro ano, soubesse ler e escrever português, mas para uma faculdade do Brasil. Muito bom. Será que nós já alcançamos essa meta? Não sei. No terceiro parágrafo, ele diz assim, seria bom, no segundo parágrafo, bom será que no final do terceiro ano ele entenda inglês e francês. Bom, eu acho que essa meta ainda nós não conseguimos, faz 200 anos que estamos atrás dela. Mas aqui é o centro do que eu gostaria de transmitir para os senhores em termos de mensagem. A partir do segundo ano, temos sabatinas e dissertações mensais.
Sabatinas, entenda-se, toda semana, perfeito? De sábado, não é? E dissertações mensais. Portanto, a avaliação que desconheço que se faça do aluno numa escola médica era prevista pelo Conde de Aguiar em 1813. E aí termina o Bom Será com uma frase fantástica. Os exames são, tem-se que passar exame, é obrigatório fazer o exame, e quem não é aprovado no exame não tem autorização para o exercício profissional. Então, em 1813, o Conde Aguiar entendia que o diploma tem valor, e o diploma tem que ser válido no país. E ele dizia que os exames são os exames dos cursos preparatórios, os exames dos anos letivos, as conclusões magnas e as dissertações em latim. Bom, precisamos do latim, mas todo o restante da avaliação é mais do que desejável, né? Bom, vamos lá. E falando em avaliação, houve uma tentativa de avaliação dos estudantes aqui no Brasil. Nós discutimos hoje à tarde bastante a avaliação de escolas médicas, mas eu queria falar sobre a avaliação do estudante, do produto que é ali formado. Nós, em 2008, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo iniciou um processo de avaliação de estudantes voluntários. Portanto, é um grupo voluntário, imagina-se que os voluntários sejam melhor qualificados do que os que se, vamos dizer, que se omitiram dessa avaliação. Dos avaliados desde 2008 até 2018, na melhor das hipóteses, 40% são reprovados. E são só os estudantes do Estado de São Paulo voluntários. Perfeito? Então, isso não representa a população de estudantes de medicina brasileira, de concluentes do último curso, do último ano do curso de medicina. Bom, nós discutimos se o curso de medicina é terminal ou não é terminal. Eu entendo que, na maior parte dos países desenvolvidos, o curso de medicina não é considerado terminal. Depois do curso de medicina, nós passamos para um processo de preparação de especialistas. Seja um especialista em medicina de saúde, família e comunidade, seja um especialista em clínica médica, seja um especialista em cirurgia geral, seja um especialista em neurocirurgia. Mas nós buscamos especialistas. A especialização é um processo de formação de médicos que surgiu em 1893, portanto, final do século XIX, e chegou aqui no nosso país em 1944, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, professor Heloísio. Lá foi o berço da residência médica no país. De lá, e ele foi transferido para outras instituições, rapidamente para o Hospital do Servidor do Rio de Janeiro, e, a partir de 1960, para praticamente todos os hospitais públicos, sobretudo. E, a partir de 77, então, houve uma regulamentação da residência médica. Hoje, apesar de todos os esforços, nós temos 56 mil vagas de residência médica no Brasil. 56 mil, lembre, nós somos 46 mil egressos. Será que é suficiente? Não, porque são 56 mil vagas para todas as especialidades durante todos os programas. Então, o número médio de anos que um programa de residência tem no Brasil é 2 anos e meio. Portanto, nós temos um déficit de 46 mil vagas, 46 mil estudantes de medicina, egressos de faculdade de medicina. No Brasil, não tem possibilidade de fazer um programa de residência médica. Bom, os programas de residência médica estão situados exatamente na mesma região, as mesmas regiões onde existem faculdade de medicina, e não vão sair de lá. Porque se uma faculdade de medicina você pode fazer à distância, tem gente que quer fazer à distância, uma faculdade de medicina você pode fazer em qualquer garagem, um programa de residência médica não tem como fazer, porque residência é a prática supervisionada. Então, você precisa ter médicos no local onde há residência e você precisa ter pacientes de um sistema de saúde estruturado. Portanto, só pode existir em áreas do país onde isso esteja presente. Mas o que é interessante é que existem, ainda que haja uma imensa lacuna, uma imensa falta de déficit de vagas para residência médica,
recentemente, nós assistimos o cancelamento de 987 programas de residência médica. Por que que os programas foram cancelados? Por uma razão muito simples. Durante 2 anos, eles estavam ociosos, eles não conseguiram ser ocupados por qualquer residente. Ninguém quis fazer esses programas, porque não há uma qualificação dos programas de residência médica adequada. Eles são abertos em função da vontade de ter especialistas para todos, o que é impossível porque você não tem uma estrutura de supervisão para especialização para todos. Portanto, este cancelamento, essas vagas ociosas, elas representam muito bem a qualidade dos programas que nós temos disponíveis. E o que é mais grave, aqui é gravíssimo, aqui é muita preocupação, é que as vagas ociosas estão nos programas de saúde da família e comunidade, que é o programa mais importante, mais relevante, mais estruturante para a saúde do país, porque ele não é um programa valorizado. O egresso de um programa dessa natureza não tem a valorização que deveria. Nós precisaríamos mudar a nossa realidade, passar a valorizar aquilo que nós entendemos que seja mais importante. E aí nós começamos a viver a precarização da especialização. Agora, a precarização da educação graduada, nós já vimos, agora a precarização da especialização. Se você fizer 4 anos do programa Mais Médicos, você tem a possibilidade de fazer um exame para ganhar um título de especialista. Muito bom. Então, vamos continuar. É importante avaliar o médico, é importantíssimo, porque a partir de um determinado momento, quando ele adquire competência, aí é que ele pode atender as pessoas com, vamos dizer, com segurança. Aqui tem 4 tipos de alunos, né? Q1, Q2, Q3, Q4. Tem um que, ao final do programa de residência, Q1, na metade do programa ele já está bem, ele já está competente, ele já pode atender com independência. O Q2, um pouco mais para a segunda parte do programa. O Q3 tem que esperar terminar o programa de residência, 2 anos e meio. Mas tem o Q4, e não é desprezível esse número, que só vai conseguir competência depois, muitos anos depois, com a prática. Então, é importantíssimo você ter uma avaliação contínua do programa, de tal forma que você possa intervir precocemente com supervisão, remediação, apoio, monitorização, para fazer com que todos, ao final do programa, completem o ciclo de especialização com proficiência e, assim, ao iniciarem a sua vida clínica, aqui no caso os obstetras, não coloquem a segurança dos pacientes em risco. Muito bom. Agora, terminamos a formação e vamos para o exercício profissional. Eu vou concluir aqui em 5 minutos. O que se oferece para quem terminou 8, 9 anos de formação? Se oferece um emprego, estou colocando aqui em algumas cidades de São Paulo, no Brasil. R$ 1.500 por mês, R$ 4.500 por mês em Moema, na capital de São Paulo. Aqui na capital de São Paulo também, R$ 5.000. O salário de R$ 1.045 como clínico geral em São Paulo. Concurso da Prefeitura da Praia Grande, R$ 5.000, mas não é um concurso público. A Prefeitura da Praia Grande tem um convênio com a organização social e isso é um contrato com uma empresa que é conveniada com a Prefeitura, não é um concurso público. Aqui nós temos médico anestesista. Disse muito hoje que estamos em falta de anestesista, mas também a proposta aqui é R$ 6.000 por mês. Dermatologista, R$ 6.000 por mês, endocrinologista por mês. Agora temos um concurso público em Minas Gerais. Esse foi fantástico. Esse concurso, para quem organizou esse concurso, entendeu que a especialidade que tem acesso direto pode ser remunerada pela metade. Então, põe aí, o anestesista, o médico de saúde da família e comunidade, esses só têm acesso direto, o pediatra tem acesso direto, portanto, ele é remunerado metade do que
o cirurgião cardíaco, o cirurgião vascular, o cardiologista, que normalmente faz 2 anos de clínica médica e depois vai para a especialidade. Então, aqui temos também inovação. E aí você diz, mas e não tem carreira de Estado? Por que não faz uma carreira de Estado para prover médicos para áreas de difícil acesso? Não, é inviável do ponto de vista econômico, seria inviável fazer isso. Mas agora nós acabamos de ter uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que oferece aos promotores e juízes uma ajuda creche para os seus filhos, perfeito? Que é retroativa até 2010, portanto, tem 14, e essa ajuda é de R$ 57 mil por filho. Então, só pagando as creches dos juízes e dos promotores de Minas Gerais, você poderia ter tranquilamente uma carreira de Estado em Minas Gerais. Bom, é necessário entender que a vida é longa, a vida é curta, aliás, e a arte é muito difícil, né? E, olha, na aviação, isso na Europa, aqui os colegas de Portugal, na Europa, o sistema, a indústria aeronáutica tem esses aviões para lançar, já está montando cursos para pilotos exatamente dimensionados do tamanho dos aviões que estão sendo fabricados. Nós não aumentamos a capacidade do nosso sistema de saúde, nem estamos pensando em fazer isso, mas já mais do que triplicamos o número de médicos que poderiam eventualmente caber dentro desses aviões. Bom, e é necessário treinar continuamente esses pilotos? É claro que é necessário. Não precisa ter sido um bom piloto em algum momento da vida. Se vocês imaginam que o Santos Dumont ou o Barão Vermelho seriam capazes de dirigir esse tipo de avião sem um treinamento a cada modelo novo de avião que surgisse? É claro, são heróis, são pessoas fantásticas, mas, afinal de contas, que nós não subiríamos nesse avião com eles no cockpit. Bom, e agora, nós temos o fim de um veto que impedia novos cursos de medicina, já foi falado aqui, temos 225 pedidos na fila, e a primeira portaria que se faz nesse novo governo é abrir, então, faculdade de medicina, e a secretária do Ensino Superior, a doutora Denise Carvalho, esteve aqui há poucos dias, e ela já deu um outro número, 390 faculdades de medicina, eu fotografei ali da bancada dos acadêmicos. Bom, mas por que toda essa preocupação por faculdade de medicina? Se é possível, no Brasil, também, em função deste programa Mais Médicos, você receber médicos sem diploma. E não basta os 46 mil que são formados aqui. Você tem mais de 65 mil nas faculdades limítrofes aqui, brasileiros ou não brasileiros, a maior parte brasileira, que agora pode vir para cá sem fazer a revalidação do diploma. E, quando se faz o exame de revalidação de diploma, nós percebemos quão necessário a revalidação, quando é necessária a revalidação é. Porque o último exame que foi feito, o ano passado, só aprovou 3%, 97% foram reprovados. E agora, pronto, está resolvido. Eu vou concluir, falta 1 minuto, portanto, eu vou concluir antes de 1 minuto, que é lembrando um prócer da nossa profissão. Eu gostaria de falar 30 segundos sobre Luiz Pereira Barreto. Luiz Pereira Barreto nasceu em Resende, no Rio de Janeiro, em 1840. Foi para a Europa estudar e estudou em Bruxelas. Fez um excelente curso médico, foi convidado a permanecer em Bruxelas. Mas ele, sentindo saudades e o dever de um médico, resolveu voltar para o nosso país e aqui trabalhar. Luiz Pereira Barreto, ao voltar para o Brasil, ele fez uma revalidação do diploma dele. Porque, naquela época, nós vivíamos num lugar sério, num país sério, onde se reconhecia, não havia um negacionismo com relação à necessidade de diploma. Então, portanto, o diploma era válido. E ele fez a sua tese, gastralgias e neuroses em geral. Aqui tem a tese
do Luiz Pereira Barreto. Luiz Pereira Barreto foi o fundador da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, que hoje é a Academia de Medicina de São Paulo, e desde 1895. Foi um dos idealizadores da Faculdade de Medicina, que hoje é a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que foi algo como 20 anos depois deles começarem a planejar, fundada em 1910. E a Academia de Medicina de São Paulo dedica ao nosso caríssimo Luiz Pereira Barreto uma estátua que condiz com a sua dimensão. Luiz Pereira Barreto era um positivista e Luiz Pereira Barreto entendia que a ciência é a única força capaz de impulsionar uma nação para o futuro. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Obrigado, acadêmico José Luiz Gomes do Amaral, por essa atualização. Convido a nossa estimada Socorro Gross para tomar assento na mesa aqui e vamos fazer, então, uma discussão aproveitando nossos grandes quadros da Organização Pan-Americana de Saúde. Tenho certeza que os acadêmicos têm questões. Se não tiverem, eles vão falar mais algumas coisas. Socorro, vem para o lado direito aí, está muito acumulado desse lado. Vem enfeitar o nosso lado direito aqui do meu lado. Abro a palavra à bancada acadêmica. Se quiser se manifestar, fazer alguma pergunta, o microfone. Algum acadêmico quer se manifestar? Algum acadêmico? Celso Ramos. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Queria fazer uma observação em relação ao que o acadêmico José Luiz Gomes do Amaral falou recentemente, em que ele não mencionou, nesse mercado, os cursinhos para ingresso à residência médica. Esses cursinhos são de alto custo também, de alto valor, representam também um bom mercado e atrapalham extraordinariamente o desenvolvimento do internato. O internato, o aluno hoje em dia, em vez de se dedicar ao internato, ele se dedica a esse curso, porque, apesar, como demonstrou o acadêmico, o número de vagas na residência é pequeno e o aluno que passa, o indivíduo que quer ser médico, ele passa, na verdade, por 2 vestibulares. O vestibular de ingresso à faculdade e o vestibular sensu lato de ingresso na residência médica. Além disso, eu queria cumprimentar meu querido amigo Jarbas Barbosa. É um enorme prazer tê-lo aqui, é um enorme prazer vê-lo lá na direção da OPAS. Tá? E eu queria lhe fazer uma pergunta, porque nós fomos um dos epicentros da... Não sei se vai ter resposta já, mas a pergunta eu faço. Nós fomos o epicentro da Covid aqui. Nós fomos também um epicentro da monkeypox, né, que tem um método, um sistema de transmissão completamente diferente. E isso quando tivemos outros países com uma densidade demográfica maior do que a nossa. Por exemplo, Nigéria, que é um país que tem uma área aproximada ao estado da Bahia e que tem quase 200 milhões de habitantes. E, no entanto, eu esperando uma imensa mortandade por lá, uma imensa mortandade na Tanzânia em relação à Covid especificamente, e aparentemente não apareceu nada importante por lá. Não sei se isso será dificuldade de notificação, mas eu pessoalmente não consigo imaginar que seja isso pela gravidade da doença. Não sei se já há alguma explicação, mas, na verdade, para lhe dizer que fico muito feliz de tê-lo aqui, muito feliz de vê-lo. Obrigado, senhor presidente.
Bom, sobre o cursinho, eu mesmo vou comentar, acadêmico Celso Ramos, há 15 dias, talvez, a Heloísa Bonfá estava aqui, eu comentei sobre os cursinhos, e, na realidade, hoje um aluno de uma escola de medicina, digamos, fraca ou menos exigente no internato, tem mais chance de passar na residência, porque tem mais tempo de estudar do que uma escola forte que exige um internato onde o aluno aprende extraordinariamente, sai um belíssimo médico, como é o internato da USP, que eu conheço bem, mas ele não tem tempo de estudar. Então, ele se forma e depois ele tem que passar um ano estudando, porque o aluno de uma escola mais fraca, que fica 2 anos no internato, e quando ele pede, professor, o senhor me libera hoje à tarde para eu estudar para a residência, eu falei, não, você está liberado todas as tardes, nos próximos 2 anos, que para eles é um alívio, porque eles não têm aonde treinar esses alunos. Então, realmente, essa história dos cursinhos e das provas de residência acabam que alunos de escolas menos exigentes passam para algumas escolas mais exigentes. Quanto às questões de infectologia do acadêmico Celso Ramos, doutor Jarbas Barbosa quer comentar? Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Agradeço ao acadêmico Celso Ramos, um amigo, grande amigo que eu não vejo também há algum tempo. Eu acho que a América Latina tem 2 questões para a gente imaginar, né? Primeiro, provavelmente há ainda algumas hipóteses para discutir o porquê que a Europa e as Américas como um todo, nem só a América Latina, tiveram uma dinâmica de transmissão muito mais acelerada do que a África, por exemplo. E dentro das Américas, quando a gente olha o Caribe, claro, por serem ilhas mais isolados, podem fechar. O Haiti teve uma transmissão baixíssima. Tem uma transmissão baixíssima. Tem pessoas que buscam correlacionar, mas a gente precisa ainda confirmar de que, na verdade, pelas características de transmissão, os países e as cidades dentro dos países mais conectados, e se prova essa conexão com número, frequência de voos que existiam antes da pandemia, foram os que tiveram processo de transmissão mais acelerado. Essa é uma hipótese que nós precisamos confirmar, ainda claro. A monkeypox semelhante. Monkeypox também, quando a gente olha, surge, passa na Europa, mas da Europa nas Américas, Estados Unidos, Canadá, Brasil, tiveram um processo de transmissão extremamente rápido. O que chama a nossa atenção de que, sendo impossível você fechar o país, porque voos, até mais uma vez essa pandemia demonstrou que para determinados tipos de vírus, você ter suspendido o voo ou não fez muita diferença, embora que naquele momento você quase não tinha outras alternativas de tentar proteger da chegada, digamos assim. E, claro, cada país tem que fazer um balanço do impacto negativo na economia que isso produz. Uma outra e última questão que eu queria acrescentar é que pesou muito também na América Latina para a gente ter aquela dificuldade do controle, os determinantes sociais e econômicos. Antes das vacinas, a medida mais efetiva de saúde pública era o chamado isolamento ou quarentena social. Em países como o Canadá, mesmo Estados Unidos, na Europa Ocidental, com uma forte rede de proteção social, economias formais, isso funcionou bem. Na América Latina, com metade da economia sendo informal, com grande parte da população vivendo em condições quase que naturais, entre aspas, de aglomeração, nas grandes favelas da região, isso era muito pouco efetivo. Então, quando a gente olha as curvas, países que tinham esses determinantes sociais, econômicos, desenvolvidos, que estabeleceram a atenção de que mesmo sistemas de saúde de países
muito ricos, não suportavam a carga dos casos graves produzidos quando a gente deixava a transmissão seguir seu caminho natural, né? Então, era uma tentativa de reduzir com a ferramenta que se tinha naquele momento antes das vacinas. Mas isso, sem dúvida, é uma pergunta que nós precisamos continuar refletindo aí, os epidemiologistas, o nosso reitor, Roberto Medronho, né, e acadêmico também, muito provavelmente vai, talvez, encaminhar algumas discussões sobre o tema. Muito obrigado. Obrigado, professor Jarbas Barbosa. Convido o nosso correspondente na Bahia, professor Bernardo Galvão, para fazer seu comentário ou pergunta. Boa noite a todos. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer ao professor Francisco Sampaio a oportunidade que me deu de representar a Academia Nacional de Medicina no 65º aniversário de fundação da Academia de Medicina da Bahia, o que me honrou muito. Eu gostaria de saudar todos os acadêmicos, na pessoa do professor Paulo Marchiori Buis, um grande amigo que também não vejo há muito tempo, e parabenizar o professor, o Dr. Jarbas Barbosa, por esse novo desafio de coordenar a OPAS, e fazer um pequeno comentário de que, recentemente, a Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial de Saúde incluíram na sua agenda uma doença e um vírus extremamente negligenciado, que atinge muito mais os países da América Latina e do Caribe. O único país rico que esse vírus atinge é o Japão, e que ficou negligenciado durante 40 anos, atingindo pessoas socialmente desfavorecidas e causando agravos sérios, principalmente em mulheres pretas, mulheres com condições socioeconômicas muito desfavorecidas, e que, recentemente, há 2 anos, a Organização Mundial de Saúde e a Oficina Pan-Americana de Saúde colocou na sua agenda. Trata-se do vírus o HTLV, né, um vírus um retrovírus que foi identificado antes do HIV, mas que não teve o reconhecimento justo e necessário. Então, eu queria parabenizar a todos e dizer que espero que, nessas próximas anos, esse vírus e as doenças associadas a ele, que são doenças graves, como leucemia de células T do adulto, como mielopatia graves, que são causadas e que deixam pessoas incapacitadas, possam ser contempladas mais, e que possamos, então, controlar ou, pelo menos, minorar o sofrimento dessas pessoas que são atingidas por esses vírus, essas doenças. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor Bernardo Galvão, por sua intervenção. Convido o professor Jarbas Barbosa para comentar. Muito obrigado, muito brevemente. Primeiro, faz também tempo que eu não vejo o professor e acadêmico Bernardo Galvão, que foi um dos pioneiros no virologistas, né, no debate, nas descobertas, inclusive naquele momento, e na estruturação da resposta brasileira à epidemia de HIV/AIDS. Então, para mim é um prazer reencontrá-lo, mesmo que virtualmente, e agradeço a menção que o professor faz desse reconhecimento agora do HTLV, que efetivamente é uma das doenças que nós poderíamos dizer negligenciadas, que tem um impacto importante de saúde pública e que só mais recentemente a OMS e a OPAS vêm chamando a atenção, primeiro para a necessidade de avançarmos com a pesquisa e desenvolvimento, conhecermos mais os impactos negativos que, como o professor chamou a atenção,
se concentram muito entre as populações mais vulneráveis, especialmente as mulheres. Muito obrigado pela referência, professor. Obrigado, professor Jarbas Barbosa. Professora Socorro Gross, quer fazer alguma complementação, algum comentário? Presidente Sampión, no en relación a la respuesta que ya el doctor Barbosa, sino yo quisiera agradecer realmente en en el tiempo que tengo ejercido como representante da OPAS no Brasil, os aportes da academia no son a respuesta de la pandemia a COVID-19, sino também em essa articulação que nós temos que ter com as universidades, os formadores de talento humano, mas também com os pesquisadores, os acadêmicos que exercem as especialidades médicas, porque é aí onde nós podemos, sim, aprimorar os protocolos de atendimento e também levar à população o que a população precisa. En este tiempo realmente lembro, y aquí está la doctora Margaret, era una reunión que fue convocada por la OPAS y Julio Croda, en ese momento que trabajaba en el Ministerio de Salud, y estaba toda la academia, especialmente las personas infectologistas, personas de emergencia. E nesse momento foi um momento da virada da resposta no Brasil, onde uma situação que acontecia em Europa tinha duas posições. A posição de que isso não vai acontecer no Brasil e a posição de que vai acontecer no Brasil. E foi uma virada da decisão. E isso realmente, sim, la participación de la academia, de las personas prestigiosas no ejercicio de la profesión, no es posible. Entonces, nuestra gratitud como organización, mas nuestra gratitud como escritorio no Brasil, a todos los académicos que han respondido tan eficientemente y realmente humanamente a esta situação que aconteceu no país. Muito obrigado, professora Socorro Gross. Acho que nós estamos com muita sorte hoje aqui, pessoas de grande calibre, né? O nosso Bernardo Galvão, que foi precursor no laboratório de HIV, né, no Brasil, nosso correspondente, está trabalhando ativamente pela academia. Eu agradeço, professor Galvão. E passo a palavra ao Paulo Busch para falar algumas palavras finais e depois vamos encerrar a sessão. E lembrando que amanhã o simpósio da Rede de Cooperação de Escolas Médicas de Língua Portuguesa retorna nessa casa às 9 da manhã, com a continuação do evento até às 12h30 e depois os membros da direção do CODEM vão ter reuniões aqui de trabalho que são fechadas. Presidente, o acadêmico Medronho tinha solicitado. Desculpa, não tinha visto. Cadê Medronho com a palavra? Senhor presidente, colegas confrades, todos presentes, inicialmente agradecer por ter nos brindado com essas exposições fantásticas e a generosidade do meu querido amigo Jarbas Barbosa de citar, e ao encontro do que ele disse, agora no final do mês de março, nós publicamos um artigo na Scientific Report, uma revista da Nature, mostrando exatamente o que o Dr. Jarbas Barbosa disse. Utilizamos o modelo bayesiano, espaço-temporal, e aqueles municípios que tiveram a maior cobertura, Bolsa Família e do auxílio emergencial, tiveram as menores taxas de incidência e de mortalidade do que os municípios que tiveram uma menor cobertura. Analisando os 5.000 municípios brasileiros,
Por outro lado, os municípios que tinham a maior proporção de indivíduos não brancos e que tinham os maiores índices de Gini, que é o indicador de desigualdade social, tiveram as maiores mortalidades pela Covid, mostrando exatamente o que o nosso grande epidemiologista falou e que o meu querido, com quem também aprendi muito, o professor Paulo Buis, sempre liderou esse processo, como ele nos brindou na conferência sobre doenças emergentes, sobre a importância dos determinantes sociais da doença. E eu ouso dizer que processo de saúde, doença, enfermidade, os determinantes sociais assumem um valor muito grande, talvez até maior do que os determinantes mesmo biológicos. Então, nós precisamos também estar atentos a isso, porque para enfrentar os desafios da saúde mundial, que o nosso expositor, Dr. Jarbas Barbosa, lançou aqui para nós dados absolutamente estarrecedores, nós precisamos pensar muito também nos determinantes sociais do processo de saúde e doença. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Medronha. Então, acadêmico Paulo Buis, falar umas palavras finais para depois encerrar. Muito obrigado, presidente. Eu queria também destacar a importância do que foi a nossa mesa de hoje, tanto o simpósio, quanto essa mensagem do diretor-geral da OPAS, que, afinal, é quem consegue, com a sua equipe técnica, como aqui a Socorro no Brasil, a OPAS tem uma ramificação, uma capilarização, como nos expôs o Jarbas, em toda a América Latina, então, e também Estados Unidos e Canadá, ou seja, é a organização do hemisfério americano capaz de reunir informações, ter uma visão global da questão da saúde na região, conseguir desenhar programas de intervenção que mitiguem, reduzam ou eliminem os riscos e, ao mesmo tempo, organizem a resposta do sistema de saúde. Eu entendo que a visão que o Jarbas nos passou mostra a qualidade de quem hoje tem o timão na mão, timão da saúde nas Américas. Eu acho que é um orgulho para nós brasileiros termos um epidemiologista da qualidade do Jarbas, um formulador de política da qualidade do Jarbas, dirigindo a OPAS. Eu queria lembrar também, presidente, que nós temos um semestre agora extremamente dinâmico na arena da saúde internacional. O Brasil assumiu, dia 1º de julho, a presidência pro tempore do Mercosul, que tem um grupo, tem um conselho de ministros da saúde que está desenhando o que, dentro do esquema mais geral da OPAS, como é que nós vamos focalizar políticas de saúde construtivas para a saúde das nossas populações aqui no Mercosul. Depois, como o Jarbas chamou a atenção também, aliás, antes da chamada de atenção dele, em 8 a 9 de agosto, nós vamos ter a cúpula da Amazônia convocada pelo Brasil, com o tema da saúde. Claro, o tema central é o tema ambiental, mas eu quero recordar, nós falamos isso, foi muito bom a sua lembrança do simpósio de doenças emergentes, presidente. Nós temos o hotspot nosso para emergências é a floresta amazônica, quer queiramos, quer não queiramos. O risco que nós temos na emergência de um patógeno similar ao SARS-CoV-2 na Amazônia é real. A Fundação tem analisado morcegos, que nós temos analisado todos os possíveis reservatórios de vírus dessa linhagem que nos espantou
com a velocidade, a facilidade com que ela dominou o mundo e mudou a nossa vida para sempre. Para sempre. A Covid-19 mudou a vida para sempre, queiramos ou não queiramos. Essa é a dura realidade. E a terceira, nessa cúpula da Amazônia, o diretor Jarbas Barbosa já nos disse que, claro que vai ter a participação da Organização Pan-Americana. Depois nós temos, em setembro, o Conselho Diretor, que vai desenhar, revisar as políticas de saúde para a região. Depois temos a Assembleia Geral das Nações Unidas, que vai discutir tuberculose, cobertura universal, saúde universal. E de novo, rediscutir como nós vamos enfrentar a Covid-19 e futuras ameaças. E o ano que vem, a mesma Assembleia Geral vai discutir resistência antimicrobiana, outro problema gravíssimo. Já temos a reunião marcada para julho do ano que vem. E, finalmente, né, o Brasil vai assumir, em 1º de dezembro, o grupo das 20 maiores economias do mundo, o G20. E o G20 tem saúde, o G20 tem um poderoso campo de saúde. Então, esta academia, eu gostei da chamada final que o Jarbas nos deu, e não é por nada, eu deixo agora aproveitar para dizer, o Jarbas foi agraciado pela Fundação Oswaldo Cruz com o título de doutor honoris causa, que ele vai receber no final do ano, em novembro. E aí eu aproveito, presidente, para reforçar que ele tem que vir receber você já, né? Aquele esquema, ele já vai ficar presencial aqui na reunião. Nós podemos acertar as datas, tá? Porque o tema que a Academia Francesa e a Academia de Portugal e a nossa academia propuseram é de uma importância hoje vital, porque o grande instrumento de saúde pública, que chama-se vacinação, está sob risco. Está sob risco do pentecostalismo, do fundamentalismo religioso, de uma série de outras questões que ameaçam esse poderoso instrumento de saúde. Então, nós temos, a academia está mais do que de parabéns em montar esse grande evento ao final do ano. Como o Jarbas vem receber o título de doutor honoris causa da Fundação, ele já aproveita e dá a mensagem dele sobre esse tema. E, finalmente, dizer, essa academia precisa liderar as academias do G20. O G20, que reúne as 20 maiores economias do mundo, a nossa academia tem obrigação, e eu já conversei isso com o Francisco, nosso presidente, dizer ao Itamaraty que nós vamos organizar um grande simpósio das academias de medicina do G20 aqui no Rio de Janeiro, por ocasião da presidência do G20. Muito obrigado, querido Paulo Buis. Certamente esse simpósio em 9 de dezembro vai ser fundamental e tenho certeza que a OPAS vai estar conosco na pessoa do Jarbas Vasconcelos e da Socorro Gross. Então, agradeço nossos queridos diretores, especialmente os que vieram de outro continente, especialmente os que vieram de outro estado e também os do Rio de Janeiro, por estarem aqui presencialmente. Agradeço nosso presidente da Rede Codem, professor Alberto Schneider, e convido a todos para recebê-los novamente aqui amanhã às 9 da manhã. Muito obrigado, senhores acadêmicos, senhores palestrantes, e dou essa sessão por encerrada.